eu sou Joana Patino, estou aqui para conversar com você sobre o tema disciplina positiva. Essa é uma temática que eu venho estudando há algum tempo e que muito me interessa. Vou explicar por quê. A disciplina positiva permite que a gente estabeleça relações com as nossas crianças e adolescentes, seja no papel de mãe ou pai, seja no papel de educador, e que possibilitam que essa criança ganhe autonomia, ganhe empoderamento emocional e a partir daí possam se colocar no mundo de maneira mais firme, de maneira mais interessante para os desafios que elas vão se deparar ao longo da vida. Portanto, eu acredito verdadeiramente que a disciplina positiva é um caminho de abordagem, né? É uma forma de se relacionar com essas crianças e jovens e que ajudam na construção de um ser humano mais integral. Nessa aula, eu gostaria que vocês tivessem em mente que a gente vai trabalhar de maneira prática e vivencial. Obviamente, eu vou trazer aqui alguns conceitos importantes para a disciplina positiva, mas o mais importante é que vocês possam refletir sobre o que a gente está conversando, né? Que vocês possam, de fato, ter insights. E a gente só consegue fazer esse processo, né, de mudar a nossa prática ou de repensar a nossa prática se a gente experiencia, né? Então, eu faço o convite para vocês. Vem para cá experienciar esse momento. Permitir que você se depare com as suas questões, pense na sua prática à luz do que a gente vai conversando aqui, se propõe a fazer as atividades que eu vou sugerir e aí a gente vai construindo, né, uma internalização de conteúdos, algo que de fato traga uma transformação para você. Vai ser o meu convite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Quem é essa pessoa que está chegando aqui para falar sobre disciplina positiva para mim? Sou psicóloga, tenho um mestrado em psicologia, mas aí, ao longo da minha prática, eu me deparei com uma necessidade de buscar novos caminhos. Então, eu me deparei com a psicologia positiva, né? E aí fiz uma especialização em psicologia positiva e uma certificação em coaching, porque eu sentia essa necessidade de ter um método mais que possibilitasse o meu cliente, o meu coach, o meu paciente, ter mais ação, né? Colocar em prática realmente algumas mudanças que eram necessárias, algumas reflexões que essa pessoa vinha fazendo. Então, diante disso, eu trabalho hoje nessa união, né, da psicologia positiva, à luz da psicologia, que é a minha formação inicial, e do coaching, que me dá esse ferramental, né, para acionar esse discurso do cliente. Então, nessa perspectiva, hoje eu sou coach de transformação profissional, né? Faço uma mentoria na área de carreira e transformação profissional e também, como você, sou apaixonada pela educação. Então, ao longo da minha trajetória, tive experiências como professora universitária dos cursos de psicologia e administração e hoje, como eu migrei completamente para o mundo digital, eu vou estar aqui nessas telas, né, falando um pouco sobre o meu conhecimento, compartilhando um pouco as minhas ideias e trocando com você, né, porque só faz sentido a gente ensinar se a gente é capaz de aprender. Então, nessa perspectiva, eu imagino essa relação aqui, uma relação de troca, né, e eu espero que você sinta assim ao longo do nosso encontro. Aproveito para fazer um pedido para você. Tenha em mãos um caderninho e uma canetinha, para que você possa fazer algumas anotações. Não são anotações teóricas, são anotações de reflexão do que você está experienciando, das ideias que você tem, das conexões que você faz com a sua prática, tá bom? Como surgiu a disciplina positiva, né? Onde começou essa preocupação em abordar a criança e o adolescente de uma forma diferente, né, do que se vinha fazendo até então. Isso começou com Alfred Adler. Ele era um médico, psicólogo austríaco e que ele ficou reconhecido pelo seu trabalho na área da psicologia clínica, mas especialmente nessa relação com a pedagogia, né? Ele entendia que as relações estabelecidas entre paciente e psicólogo ou educador e aluno deveriam ser permeadas por uma forma diferente de abordar essa criança e esse adolescente. Seguindo o Alfred Adler, a gente tem o Rudolf Dreikurs, né? Ele veio em seguida, também é um psiquiatra e educador. Ele desenvolveu um sistema de psicologia individual
baseado no Alfred Adler. E aí ele trouxe um método bem pragmático, né, de atendimento para entender as causas do comportamento humano de crianças, especialmente de crianças, né, e adolescentes, e estimular um comportamento de cooperação. Depois desses dois autores estudiosos, né, que se debruçaram nesse tema, vem a Jane Nelson, né? A Nelson, ela é aquela que torna isso público, né? Torna isso amplamente compartilhado com o livro Disciplina Positiva, que é o primeiro livro sobre essa temática. Depois ela desenvolve outros estudos. Ela é uma educadora, né? E ela traz esse estudo do Alfred Adler, traz o estudo do Drycross e constrói um programa que é altamente eficaz na disciplina de crianças e adolescentes, mas de maneira respeitosa, sem utilizar a ideia de punição e recompensa, castigo, elogio, né, numa relação mais horizontal e que encoraja essas crianças e adolescentes a terem autonomia. Então, a disciplina positiva, ela traz uma abordagem educativa, uma abordagem de formação da criança, com base nesses três assuntos, né? Nesses três temas: afeto, firmeza e empatia. Tá? E que a gente pode, e isso é interessante, eu acho que tem uma perspectiva aí que vale ficar atento, que a gente pode escolher colocar em prática. É uma questão de decisão, da forma como eu quero abordar aquela criança ou adolescente, a forma como eu quero olhar para ela antes disso. É uma decisão que eu tomo e a partir daí eu pratico aquela abordagem, né? Eu pratico ações que coadunam com aquela abordagem. A disciplina positiva, quando ela foi pensada, ela trouxe critérios, né? São critérios que devem estar na nossa prática, né? Devem comparecer na forma como a gente se relaciona com essas crianças e esses jovens. E eu vou trazer aqui alguns critérios e queria que você refletisse, né? Se de fato esses critérios comparecem na sua prática. E assim, é importante que a gente seja genuíno nessa análise, né? Essa análise é sua, você não está sendo julgado por ninguém, mas é importante que você possa, né, pensar genuinamente, verdadeiramente, com muita honestidade e integridade com você. Isso faz parte, né? Isso está no meu portfólio de comportamentos, na relação que eu estabeleço com os meus alunos, né? Então, fica aí essa reflexão. Então, o primeiro princípio, né, o primeiro critério da disciplina positiva é conexão forte. Eu consigo criar ali, construir com os meus alunos, ou com meu filho, ou com a minha filha, uma relação que possibilite a este ser, né, se sentir pertencendo e importante naquela relação. O pertencimento, às vezes até um pouco mais fácil da gente trabalhar, né? Mas importante, eu dou voz a ele, eu entendo que o discurso dele é importante, eu considero ele nessa relação, eu considero as vontades, eu considero os desejos, né, daquele ser, né, que está na minha frente. Então, esse é um primeiro ponto que é considerado um critério da disciplina positiva. O segundo critério é o respeito mútuo, né? É o respeitar numa via de mão dupla. Eu respeito aquela criança ou adolescente e ele me respeita. E a gente não está falando aqui somente do respeito no sentido de não agressividade, né? Mas no sentido de respeitar, mais uma vez, o momento que ele está vivendo, a fase de desenvolvimento que ele está experienciando, né, os seus desejos, as suas vontades, né? Então, isso é o respeito mútuo, tá? O terceiro ponto, né, o terceiro critério que a disciplina positiva trabalha é o estimular a criação de contextos em que todos possam se sentir aceitos e importantes. É um pouquinho diferente do primeiro. O primeiro, eu construo ali uma conexão. No terceiro critério, a gente está falando que eu crio um ambiente que favorece essa relação. Relação, por exemplo, que permeia a relação de pares, né? Eu consigo
me preocupar, estar atento e proporcionar um ambiente em que todos são igualmente ouvidos, todos são igualmente acionados na sua capacidade. Cada um, né, somos seres diversos, cada um tem seu perfil, cada um tem sua habilidade, tá aí a inteligências múltiplas para falar sobre isso também. Mas eu consigo acionar as pessoas de forma igualitária, né? Eu estou atento a isso, pelo menos. Então, esse é um critério também da disciplina positiva. Tem um quarto critério, que é enxergar o erro como algo necessário. O erro, ele não é algo que precisa ser eliminado, ele é algo que precisa ser abordado, né? Quando o erro acontece, a partir dali eu consigo trazer novas experiências. Por fim, é um critério da disciplina positiva trabalhar a coragem, né? Trabalhar o despertar da coragem, né? Possibilitar que a criança vá além, né, do seu limite, e que ela possa ser estimulada a isso e que, obviamente, ela tenha suporte, né, caso ela precise, ao ir além, né? Então, esses são os 5 critérios da disciplina positiva, que são até, de certa forma, um pouco subjetivos, mas que eu gostaria que vocês refletissem, pensassem sobre a prática de vocês e refletissem se vocês percebem que esses critérios comparecem mais ou menos, né, na sua prática. E se menos, tudo bem. Aí aqui fica a pergunta: eu estou disposto, disponível e aberto para buscar trabalhar mais esses critérios, ter ferramentas para trabalhar esses critérios? Essa é uma análise que você pode fazer nesse momento. E também que fique claro que a disciplina positiva, ela é uma abordagem. Existem outras formas de abordar. Eu estou trazendo aqui para vocês o que eu particularmente acredito, né, e defendo como uma abordagem. Mas ela pode não ser para todo mundo e tá tudo bem também, tá? Mas o objetivo aqui eu agora sei o que é a disciplina positiva, ou se eu já sabia, eu agora me aprofundei, eu agora refleti sobre a minha prática e a partir daí eu vou tomar a decisão se eu quero seguir esse caminho ou não. Bom? Tem uma frase de Jane Nelson que eu acho que ela representa muito esses critérios da disciplina positiva. Ela diz o seguinte: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Vamos pensar sobre ela. A disciplina positiva, ela tem seus critérios, mas como eu disse no início, ela é uma abordagem, né? Então, como é que eu abordo essa criança à luz da disciplina positiva? Primeiro, eu vou focar na autonomia, eu vou convidar essa criança a desenvolver suas capacidades pessoais. À luz da disciplina positiva, a nossa abordagem ela tem que estar sempre com esse olhar de: eu estou estimulando essa criança a ser autônoma? Um outro ponto da forma como a gente deve se relacionar com essas crianças e adolescentes é entender que a responsabilidade pelo comportamento está na criança. É ela a responsável pelas suas ações. E aqui vai na mesma linha do que a gente já falou, né? Será que eu estou permitindo que a criança seja responsável pelo seu comportamento? Entender a raiz das situações, investigar o que está por trás dos comportamentos, compreender a real necessidade da criança, escutando com paciência e empatia. Muitas vezes a criança ela age e a gente atua na ação em si, na consequência. O que a disciplina positiva nos alerta é: será que a gente não tem que olhar a raiz? Será que a gente não tem que investigar o que é que está por trás daquele comportamento? Ter paciência e entender que a disciplina positiva é eficaz em longo prazo. Não é algo que a gente vai virar a chave, começar a agir e vai ter o resultado imediatamente. Então, esses são alguns aspectos dessa abordagem, né, da forma como eu abordo crianças e adolescentes à luz da disciplina positiva.
Agora eu gostaria de propor para você uma atividade. E aí, para isso, eu vou precisar do seu caderninho em mãos, tá bom? Então, pensa comigo. Olha para essas duas imagens que estão projetadas aí. E olha para a sua prática. Quais são os comportamentos desafiadores das crianças que você enfrenta na sala de aula, na sua relação com as crianças, com seu filho? Escreve, tenta escrever isso. Que comportamentos desafiadores essas crianças que você se relaciona apresentam? Pode ser uma criança que não consegue evoluir cognitivamente, pode ser uma criança que é muito introspectiva e você não sabe lidar com ela, pode ser uma criança que é muito agressiva com os coleguinhas, que não sabe emprestar, que briga o tempo todo, enfim, comportamentos desafiadores. Se precisar, pausa. Agora vamos olhar para um outro aspecto. Essa criança, que é hoje o seu aluno, o seu filho, ela é o adulto de amanhã, né? Que habilidades nós queremos que elas desenvolvam? Que habilidades eu desejo que essa criança, quando adulto, tenha? O convite que eu faço aqui com essa atividade é: não foca nos comportamentos desafiadores. Entende quais são os comportamentos desafiadores. Projeta o que você gostaria, o que você deseja para cada um daqueles comportamentos desafiadores. E pensa em suas ações à luz daquilo que você deseja, das habilidades. Essa mudancinha de perspectiva pode lhe ajudar a ter uma prática que favorece o florescer dessa criança ou desse adolescente que você trabalha ou que você educa como pai e mãe. Fez sentido? Espero que sim. Então, a gente falou um pouquinho sobre os critérios da disciplina positiva, falou um pouquinho sobre a abordagem da disciplina positiva. Agora vamos pensar sobre estratégias, né? Como é que a gente coloca em prática algumas questões que nos permitem, de fato, atuar de forma diferente, né? Trazendo essa abordagem da disciplina positiva. Então vamos começar com estimular a conexão. Nós voltamos a falar na ideia dessa conexão genuína, né? De fato se importar verdadeiramente pelo mundo daquela criança e daquele adolescente. Sobre isso, tem uma atividade que eu acho que vocês podem fazer, que é o seguinte: imagina um desenho. Imagina um desenho que a criança fez. Ou porque ela trouxe de casa esse desenho, ou porque você propôs ali em sala de aula que ela fizesse aquele desenho. Como normalmente a gente interage, né, quando a criança nos mostra o desenho? Então, via de regra, nós fazemos comentários do tipo: que lindo o seu desenho, amei o seu desenho, nossa, como você pinta bem. Então, é comum que nós, ao tentar estabelecer uma conexão com aquela criança, né, em relação àquele desenho, a gente traga uma conexão, põe um amor nas minhas palavras, mas uma conexão vazia, que não permite efetivamente que a criança se coloque ali. Então, diante dessa provocação, eu queria que você pensasse comigo agora como você poderia abordar essa criança em relação a esse desenho que ela fez de uma forma em que ela de fato fosse ouvida. Que tipo de pergunta eu poderia fazer? Eu poderia perguntar: o que representa esse desenho para você? Fala para mim, ou então, mais simples ainda, fala para mim sobre esse seu desenho. Como foi fazer esse desenho? E aí você permite que a criança muitas vezes fale sobre o desenho,
Ou ainda fale sobre outras coisas que ela precisa falar, mas que não necessariamente é o desenho. O desenho ele termina sendo um gatilho, ele termina sendo uma porta aberta para que a criança se coloque, fale, estimula isso. Todas as crianças vão falar muito sobre aquilo? Não, talvez não. Mas o canal está sendo estabelecido ali, né? A porta está sendo aberta e uma conexão genuína, um interesse verdadeiro está sendo demonstrado ali. E aí vamos falar de novo sobre o verdadeiro. Esse verdadeiro tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser genuíno. Então é importante que a gente faça esses movimentos quando a gente possa fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Você está a 5 minutos de uma reunião que você precisa sair e aquela relação ali com aquela criança não pode durar muito tempo. Você vai abordar a criança e perguntar sobre o desenho dela naquele momento em que você sabe que sua cabeça já está no outro compromisso? Não. Porque não vai ser genuíno. Você de fato não vai estar ali ouvindo aquela criança. E se for uma criança que queira falar por 10 minutos sobre o desenho? Você vai conseguir ouvir naquele momento? Então isso também nos coloca a questão de trabalhar, obviamente, dentro do que é possível para nós, né? Como eu crio ambientes e espaços em que eu permito que essa conexão se estabeleça. E que eu dê conta dela. Que eu consiga dar conta dela. Essa estratégia do estabelecer conexões que possibilitem a criança se sentir importante e participante naquela relação, ela fala muito sobre um conceito, né, que está tão em moda, que bom, no nosso mundo, e que a gente, muito provavelmente, eu acredito que você também pratica ou tenta praticar constantemente, que é a empatia, né? Que é essa capacidade de experimentar o estado afetivo da outra pessoa. Sobre a empatia, nos estudos de inteligência emocional, a gente percebe que existem níveis em que eu posso ter essa habilidade de ser empática. A primeira delas é essa empatia cognitiva, né? Essa empatia que eu, de fato, compreendo o que você pensa. Eu entendo, eu me coloco no seu lugar e eu compreendo o que você pensa. Mas existe uma empatia que está num outro nível, um pouco mais profundo, que é a empatia emocional. Eu não só compreendo o que você pensa, mas eu sinto o que você sente. Eu, de fato, sinto o que você sente. É muito comum você ver isso com mães, né? A criança tá... É o exemplo mais clássico de uma empatia emocional. A criança está doente, está sentindo dor, está chorando muito, e a criança e a mãe sente aquela dor. Ela, de fato, sente a dor, ela chora. Ela dói nela, de verdade, fisicamente falando. Isso é uma empatia emocional. Isso é um exemplo de empatia emocional. E existe um terceiro nível de empatia, que é a preocupação empática. Ou seja, eu não só compreendo o que o outro diz, eu sinto o que ele sente, mas eu realmente, genuinamente me preocupo com o outro. Me preocupo com a condição do outro. Me ocupo de pensar sobre o estágio de desenvolvimento que aquele outro está. E porque eu compreendo e eu sinto isso, eu ajo com ele de acordo com o momento que ele se encontra. Seja o momento, a fase de desenvolvimento, seja a condição emocional daquele outro, né? Então, isso é a preocupação empática. Então, quando a gente fala em estimular conexões, conexões essas que permitam que o outro, criança ou adolescente, que é o nosso público aqui, se posicione, possa falar sobre as suas emoções, possa falar sobre as suas experiências, possa falar sobre as suas ideias, a gente está trabalhando, de certa forma, esse conceito da preocupação empática. Falamos sobre
estimular conexões. Agora vamos falar sobre como a gente pode conjugar gentileza e firmeza. Para a gente pensar sobre isso, é importante que a gente entenda o que eu estou chamando de gentileza e o que eu estou chamando de firmeza. Quando eu falo em conjugar gentileza com firmeza, eu estou falando em conjugar a validação do sentimento que a criança está sentindo naquele momento com oferecer escolhas limitadas. Quando eu falo em gentileza, eu estou falando em validação de sentimento. Eu compreendo o que a criança está sentindo naquele momento. E o firmeza, eu estabeleço escolhas limitadas. O escolha limitada é uma estratégia bem interessante, porque eu dou autonomia, mas num ambiente controlado. Então, vamos pensar num caso concreto. Imagina uma situação de briga entre as crianças. Como é que eu ajo numa situação como essa? Eu queria que você parasse agora e refletisse como historicamente você reage quando há uma situação de briga, né? Como você intervém? Pensa comigo. Tenta, se possível, escreve. Então, como seria uma solução numa situação de briga à luz da disciplina positiva? Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a gente não foca na culpa, e sim na solução do problema estabelecido. Existe um problema, isso é fato. Mas como eu soluciono esse problema, né? Então, quando eu faço perguntas tipo, quem começou? Por que começou? Nós estamos focando na culpa, e a culpa é o problema. A culpa é o problema. A gente está focando no problema e isso já não faz muito sentido, né? Faz sentido para parar, mas não faz sentido na lógica de trazer uma solução ou uma reflexão sobre as atitudes, né? Então, o primeiro passo, primeira ideia que a gente pode ter em mente é essa: eu vou focar na solução do problema, não em quem é culpado ali. E aí, lembrando da estratégia, a gente está em gentileza e firmeza, né? O primeiro passo mesmo, efetivamente, né, além de fisicamente parar aquela briga, é gerar uma conexão antes da correção, né? Eu preciso me conectar com aquelas crianças antes de entrar com uma ação corretiva que é necessária. A firmeza, ela é necessária, tá? Então, se possível, eu estabeleço uma conexão visual na mesma altura daquela criança, né, que está ali discutindo. Eu uso um tom de voz respeitoso. Se possível, hoje com a pandemia nem tanto, eu uso o toque físico respeitoso, né, para que ela se sinta acolhida, mesmo que tenha tido um problema ali. E aí eu proporciono com isso uma pausa positiva, que é um momento de autorregulação das emoções. Essa pausa, ela permite que a criança, ou nós adultos, respiremos, né? Respiremos. É muito comum a gente usar a frase, né? Você tá com raiva de alguma coisa, e aí a gente diz assim, respira florzinha, conta até 3. Respira. Por quê? Na hora que a gente permite essa pausa positiva, a gente tem a chance de agir mais e reagir menos. Agir mais conscientemente e reagir menos. Então, numa situação de conflito, essas crianças, elas estão com as emoções lá em cima. E a probabilidade delas reagirem mal é muito grande, mesmo numa situação de contenção. Então, o primeiro passo é estabelecer essa conexão, né? E possibilitar a essa criança uma pausa positiva, um respirar. Ajuda a criança, inclusive, nesse sentido. Respire. Vamos respirar comigo. Eu sei que muitas vezes nós, adultos, numa situação como essa, também ficamos com as emoções à flor da pele. Mas é importante que a gente trabalhe isso é uma questão de hábito, né? Trabalhe esse aspecto de trazer essa pausa positiva. E aí, um segundo momento, depois dessa pausa positiva,
é a gente poder ouvir isoladamente as partes envolvidas, né? Para que a gente faz isso? Para validar o sentimento, né? É importante que a gente possa validar o sentimento daquela criança. Ela vai dizer que está com raiva e você compreende que ela está com raiva, porque de fato ela está com raiva, não tem nada de diferente que possa ser compreendido ali, né? Então, eu compreendo a sua emoção do momento. Compreender a emoção não significa aceitar e passar a mão na cabeça, né? É uma compreensão empática. Eu sei o que você está sentindo e eu considero isso. Então, eu faço a validação desses sentimentos das crianças envolvidas. Se foi a turma toda, da turma, né? Então, eu vou ouvir ali a turma e vou validar esse sentimento. E depois eu vou trazer a firmeza. Até então a gente trabalhou pausa positiva, gentileza, e agora eu vou trabalhar a firmeza. Como é que eu trabalho a firmeza? Dando escolhas controladas, dando escolhas limitadas. Ou seja, eu vou trazer para essas crianças: então, agora vocês que já se acalmaram, vocês vão pensar sobre o que aconteceu, vão conversar sobre o que aconteceu, sozinhos ou com a minha interferência, ou com a minha participação. Eu já estou dizendo que eles vão precisar conversar sobre. Aonde é que está o limite aí? Eu estou dizendo que eles precisam conversar. Onde é que está a escolha? Eles podem fazer isso sozinhos ou podem fazer isso acompanhados por mim. Então, eu trabalho a autonomia da criança, mas eu dou limites. Eles não têm, por exemplo, a opção de não conversar e ficou tudo bem. Essa opção não existe. Eles precisam se entender numa conversa. Agora, aonde está a autonomia deles? Eles podem escolher se eles fazem isso sozinhos ou fazem isso acompanhados por você. Essa é uma maneira da gente trabalhar a gentileza e firmeza num caso muito comum, né? Que é o caso de brigas, de desentendimentos entre as crianças, pares, né? Num ambiente escolar, por exemplo. Faz sentido para você? Agora vamos analisar mais um pouquinho esse conceito de gentileza e firmeza, né? Como eu conjugo essas duas dimensões de uma relação. Eu vou trazer para vocês aqui, vou colocar aqui na tela, 3 frases. E eu gostaria que a gente analisasse juntos essas frases. A primeira delas é o seguinte: eu sei que você prefere brincar do que fazer a lição de casa. E a lição precisa ser feita primeiro. O que é que a gente vê nessa frase? Primeiro, eu estou trazendo para ela uma compreensão do sentimento, uma validação do sentimento. Eu sei que você prefere brincar do que fazer a lição. Eu compreendo isso. Eu valido a sua emoção. Eu valido o seu sentimento. Só que a lição precisa ser feita primeiro. Eu estou trazendo firmeza. E aqui eu estou trazendo firmeza, inclusive sem opção de escolha, né? Que em alguns momentos ela é necessária, né? Mas eu faço uma validação do sentimento e trago um comando, né? Uma orientação que precisa ser seguida. Esse é um exemplo de gentileza com firmeza. Um outro exemplo: você não quer tomar banho e é hora de ir para o chuveiro. Você prefere patinho ou cachorrinho para brincar durante o banho? Você não quer tomar banho? Eu valido o sentimento. Mas existe uma regra que precisa ser cumprida. Eu entendo que você não quer tomar banho, no entanto, é hora de tomar banho. E aí eu dou uma autonomia. Eu tiro o foco do ter que tomar banho. Eu dou uma liberdade de escolha. Você escolha o seu brinquedinho que você vai levar para o banho. Então, é um outro exemplo de gentileza com firmeza que dá aí essa autonomia limitada para a criança. Eu sei que é difícil parar de jogar e é hora de jantar. Você vem agora ou em 5 minutos? É muito diferente de eu dizer pare de jogar porque é hora de jantar. A mensagem que fica é: não importa se eu quero jogar, não importa o meu desejo, não importa a minha vontade. Então, quando você traz essa validação do sentimento, a criança se sente acolhida e ouvida. É mais fácil que ela
adira à sua orientação, ao seu comando, né? Que ela siga aquilo que você está propondo. Então, eu sei que é difícil parar de jogar. Limitação. É hora de jantar. A hora é agora. Você vem agora ou em 5 minutos? Escolha limitada. Então, são 3 exemplos, né, de que é possível conjugar gentileza e firmeza. E a gentileza se traduz num tom de voz adequado, num olhar nos olhos e principalmente numa validação de sentimento. E a firmeza se traduz em escolhas limitadas. Isso tudo é uma questão de prática, gente. Assim, a gente precisa, primeiro, tem que fazer sentido, né? A gente precisa aceitar e querer tomar a decisão de incorporar essa proposta, né? E treinar, experimentar, né? Ganhar a prática. Aí sim a gente começa a ver um resultado. Tem que ser consistente, né? A criança percebe quando é uma coisa que vem assim e aí não vem mais. Então, eu preciso construir essa consistência, né? Eu preciso fazer isso de forma consistente para que ela perceba que é uma mudança e que a minha mudança pode gerar uma mudança nela. Vamos entrar numa outra estratégia. Como fazer críticas? Muitas vezes a gente fazer uma crítica ela é necessária, né? A crítica ela constrói, né? Ela é uma correção, ela tem esse viés de possibilitar que o outro enxergue que ele não foi legal na sua atitude ou que ele precisa melhorar uma determinada habilidade para que ele possa se desenvolver. Então, a crítica em si ela é positiva. O que não é positivo muitas vezes é a forma como a gente faz a crítica. E aí a disciplina positiva também trabalha esse conceito. E aí a gente vai pensar juntos agora numa outra situação. Imagina uma situação em que a criança está na sala de aula e xinga o colega do lado. Numa situação como essa, como a gente reage, né? Como a gente trabalha essa situação? Eu gostaria que você pensasse agora em situações parecidas que você vivenciou e como você reagia, né? Como você reagiu ou como você reage a essas situações. Então, o que é que a disciplina positiva traz, né? Quando a gente fala em como criticar, né? Primeiro, o foco tem que ser na ação e deve sempre vir acompanhada de uma solução, né? O que é dizer que o foco é na ação? Numa situação específica, eu tenho que falar sobre aquela situação específica, não sobre a criança em si. Por exemplo, a criança xingou o coleguinha. Se eu olho para ela e diz, você é mal educada, ou você não tem educação, ou você é agressiva, eu estou generalizando, eu não estou focando na situação em si, estou focando na pessoa, o que não é verdade, né? O foco ele precisa estar na ação em si. Então, como eu poderia substituir essa frase? Eu poderia dizer que você foi grosseiro neste momento com o coleguinha. Você agiu de forma mal educada com o seu colega. Você foi agressivo com o seu colega agora quando você falou parará, parará. Então, eu estou focando na ação em si, não na personalidade da criança, né? E aí eu trago uma solução. Você foi grosseiro com seu coleguinha agora. E ele se sentiria melhor se você pudesse pedir desculpas. Então, essa é uma maneira que eu trabalho não só a ação que aconteceu, mas eu trago uma solução, né? E, obviamente, que a criança pode retrucar isso. E aí a gente vai usar da nossa conexão, do nosso olho no olho, da pausa positiva, para que ela pare de reagir e passe a agir. A gente vai validar o sentimento dela. Eu sei que você ficou chateado porque ele pegou sua borracha sem lhe pedir. E aí você vai
usando das outras estratégias para estabelecer uma conexão positiva ali com aquela criança. Agora, quando a gente fala da crítica, é importante que a gente pense isso, né? Não é que a criança ela tem uma personalidade grosseira ou ela tem uma personalidade mal educada, é que naquele momento, naquela situação, ela agiu daquela forma. E isso é muito importante porque a criança começa a perceber que ela não é aquilo, ela está sendo mal educada, ela está sendo grosseira. É o conceito de profecia autorrealizadora, né? Quando a gente traz para aquela criança, você é uma criança muito agressiva, você agride o tempo todo, a gente reforça o lugar que ela ocupa, né? E ela vai agir de acordo com o seu desejo, que é colocá-la num lugar de agressivo. Agora, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é combatendo essa ação, né? Essa relação dialógica em que a gente coloca a criança num lugar que a gente entendeu que ela ocupa e aí ela vai agir à luz daquele lugar que ela ocupa, né? E aí a gente trabalha o ponto específico em si. De fato, tem crianças que vêm que elas, pela forma como elas são educadas, elas são crianças que constantemente são agressivas. Mas ainda assim, é o nosso papel trabalhar ação por ação. Em casa, provavelmente, ela já escuta que ela é uma criança agressiva. Aqui vamos fazer diferente, vamos dar outro lugar para ela. É possível que aí ela consiga construir um novo lugar para si. Uma outra estratégia que a gente pode trabalhar pela disciplina positiva é evitar a palavra não. O não vazio, né? Aquele não tipo, não faça isso, não, tá errado, não, saia, deixa que eu faço, não mexa nisso. Essas expressões, elas passam uma ideia de comando e controle. E é exatamente o contrário que a disciplina positiva propõe, né? Que a gente dê autonomia e responsabilidade. Se você parar para pensar, muitas vezes é até mais cômodo e mais fácil para nós adultos simplesmente dizer não faça, né? Não mexa, deixe que eu faço. No entanto, a gente não está deixando claro para a criança aonde é que está o problema, né? O que é que está acontecendo de errado ali que ela poderia fazer diferente? O que é que ela de fato não pode fazer e o que é que ela pode fazer? A Maria Montessori, ela diz uma frase que eu acho muito interessante e que reflete isso. Ela diz o seguinte: ensine ensinando, não corrigindo. Ou seja, a gente precisa orientar a criança sobre o que fazer e o que não fazer, e não simplesmente corrigir o erro, né? Parece um pouco óbvio, mas se a gente olha para a nossa prática, a gente percebe que muitas vezes a gente está fazendo essa ação de não participe, não aconteça, não faça, não se mexa, né? E o que a gente pode fazer de diferente, né? Qual é a proposta? A proposta é que a gente possa trabalhar com perguntas retóricas, perguntas reflexivas, que possibilitem a criança a olhar para aquela ação que ela fez e entender o que é que ela fez que causou um problema, né? O que é que ela fez de errado. Então, se eu coloco a criança para refletir sobre a sua ação, a probabilidade dela ter uma resposta diferente numa próxima situação é muito maior. Então, eu vou usar expressões como: por que você achou que essa era a melhor solução? Como você está se sentindo sobre isso? O que podemos fazer para que isso não aconteça mais? São situações, são perguntas retóricas, reflexivas, que colocam a criança a pensar sobre o que ela fez e como ela pode fazer diferente. Faz sentido? Então, quando a gente usa essas perguntas reflexivas, a gente se permite olhar para aquela situação com os olhos do aluno, né? Com os olhos daquela criança e trabalhar com ela como ela pode agir diferente, né? Observando o que foi feito, que não foi legal, e como ela pode fazer diferente. Então, o não, ele é uma expressão que passa muito mais uma necessidade nossa de controle mas ela é vazia para a criança, ela não passa uma informação concreta para ela,
né? Então, essa é uma maneira que a gente tem também de trabalhar a autonomia da criança, né? Trabalhar com ela a autorresponsabilidade, evitando o uso dessas expressões vazias de comando. E a última estratégia que eu gostaria de trabalhar com vocês é o ensine pelo exemplo. Quando a gente escuta essa expressão, a gente, poxa, mas eu ensino pelo exemplo, né? Eu estou o tempo todo buscando a melhor estratégia de me comunicar com aquela criança. E eu acredito que a gente faça isso. O que eu vou trazer para vocês agora não é novo, mas é um reforço, né? No sentido de, muitas vezes, a gente, por uma questão de descontrole ou falta de tempo, descontrole emocional que nós temos, ou falta de tempo, nós ensinamos pela força, não pelo exemplo. Vou trazer uma situação aqui para a gente pensar juntos e ver se faz sentido para você. Imagine que você está numa sala de aula e as crianças estão completamente dispersas, falando alto, gritando, aquela cena de filme, jogando papelzinho uma na outra, completamente dispersas. Então imagina essa situação. E agora pensa comigo, como é que você reage nessa situação? Olha para trás, vê situações em que isso aconteceu e pensa como é que você reagiu, né? Quais foram as suas ações diante de uma situação dessa? Agora pensa comigo. Numa situação com essa, eu vou dar duas opções, tá? A primeira delas é, eu vou aumentar o tom da minha voz, porque elas estão falando alto. Então eu vou dizer, parem de gritar, alto. E aí, obviamente, o susto, né, aquela intervenção muito forte, faz com que elas se calem, de fato. Resolveu o problema, não resolveu? A outra opção é, eu vou sentar e ficar em silêncio. Até que alguém perceba que eu estou em silêncio e fique em silêncio e gere uma cadeia de silêncio, né? Essa é uma outra possibilidade que também resolveu o problema. Existem outras possibilidades, eu estou trazendo duas aqui só para a gente pensar. Aí agora vamos olhar cada uma delas. A primeira, na hora que eu aumento o tom da minha voz e grito, né, e digo parem de gritar, o que é que eu estou ensinando para essa criança? Ou para esse grupo de crianças? Que se eu gritar, eu consigo as coisas. Que se eu me descontrolo, a solução vem. Não tem outra forma da criança entender isso. Numa situação que está fora do controle, ela vai entender que a solução é gritar, é falar alto, né? É ir além, medir forças. E ela provavelmente vai levar isso para a vida, né? Para outras situações. A não ser que ela sofra com algumas limitações, né? Quando ela se comportar dessa forma. Existem outras formas de ela mudar esse comportamento que podem ser pela dor, inclusive. Agora, se eu fico em silêncio, vai demorar mais, provavelmente. Eles vão levar mais tempo para entender a mensagem. Mas o que é que eu ensinei para eles? Que eu não vou medir forças, que eu não vou sobrepor a minha voz a deles para, pela força, conseguir o resultado que eu gostaria. Eu vou fazer aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Vou ficar em silêncio até que eles percebam e fiquem em silêncio. Então, isso é um exemplo clássico de como é que eu posso educar a partir das minhas atitudes, educar a partir do meu comportamento. Então, vamos pensar, né, na minha prática, o que é que eu estou falando, propondo e o que eu não estou fazendo, né? O que é que eu estou dizendo que deve ser feito e que eu não faço? E aí a criança percebe. Essa incongruência entre a minha fala e o meu comportamento, ela é percebida. E gera ruído nessa comunicação e, consequentemente, perda de confiança
E aí, se a criança não confia, ela não segue, né? Então, eu gostaria de encerrar essa nossa discussão falando sobre isso, né? Falando sobre a importância de sermos congruentes, né? As nossas ações com o nosso discurso, para que a gente possa estabelecer essas conexões saudáveis, para que a gente possa, de fato, conseguir, nessa relação de se colocar no lugar do outro, conseguir ganhar a confiança dessa criança, né, para que ela nos compreenda e nos siga as nossas orientações. Então, tudo isso que a gente conversou até aqui, né, tudo isso, são estratégias importantes, mas que no fundo, elas precisam desse ensinar pelo exemplo. Aqui eu deixo um convite. Se você percebe que tudo isso que a gente conversou aqui fez sentido, no entanto, eu ainda não estou preparada emocionalmente, né, para lidar com isso dessa forma, para reagir menos e agir mais conscientemente, o que é que eu, enquanto educador, preciso fazer, né? Porque para a gente poder ensinar pelo exemplo, a gente tem que estar preparada para isso, né? A gente tem que estar com as nossas competências socioemocionais muito bem trabalhadas. Caso contrário, eu não consigo trabalhar isso no outro. Então fica o convite a essa reflexão e a essa busca constante pelo autodesenvolvimento. Porque tudo que a gente conversou aqui sobre a disciplina positiva, ela exige de nós um autocontrole, ela exige de nós uma inteligência emocional, ela exige de nós a capacidade de reagir menos e agir mais conscientemente. E a gente consegue fazer isso sim, mas para isso a gente precisa trabalhar constantemente as nossas habilidades socioemocionais. Bom, esse era o meu assunto para vocês, esse era o meu compartilhamento para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Então eu vou deixar aqui os meus contatos e vocês se sintam 100% à vontade para fazer conexões comigo, para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa perceber como eu posso ajudar vocês de outra forma. E eu desejo genuinamente que esses encontros que a Bússola Educativa está promovendo, juntamente com essas mulheres maravilhosas e muito competentes, tenha sido produtivo, esteja sendo produtivo para vocês, né? E que agregue na prática de vocês, porque isso é o mais importante, né? Que a gente possa se preparar cada vez mais para formar crianças e adolescentes que consigam florescer na vida. Esse é o meu lema e eu espero que também seja o seu. Tenham um bom dia ou uma boa noite. Fiquem bem. Obrigada.